E aí galera, que a Marvel podia dar mais atenção aos supervelocistas, todo mundo sabe, mas quando comparamos a maioria com personagens de outros universos, parece que a coisa fica ainda mais sinistra. Por isso eu tive a ideia de mostrar como são dentro do seu universo, como os heróis e pessoas comuns lidam com essa galera focada na velocidade. Será que eles não são poderosos? Então separei alguns dos principais para a gente entender como as coisas realmente são. Mas lembrando que aqui o foco é super velocista e não essa galera como a Capitã Marvel, Sentinela, Spectrum e Surfista Prateado, que são velozes, mas quase sempre focando no voo. Vamos começar pela Estrela Polar, que é um dos mutantes mais poderosos, e muito disso se deve à velocidade. No capítulo 7 de X-Factor de 2020, Celery saía do quarto do prodígio quando esbarrou com alguém em alta velocidade. Os dois bateram um papo e, como na Marvel não é comum velocistas interagindo, Tommy quis saber qual a velocidade máxima do herói, e quando soube que é 300 km por segundo, disse que devia ser impossível. Aí vocês me perguntam, ué, ele é sobrinho do Mercúrio? Como pensa que isso é impossível? A resposta é simples, os dois nunca correram a sério. O que chegou mais perto foi na Cruzada das Crianças, e muita gente pensou que aquela corrida foi séria. Na verdade, Pietro não estava dando a mínima e só queria encontrar o Magneto. Mas voltando para o Estrela Polar, disse que se quisesse poderia partir o mundo com uma volta, mas correr numa velocidade como essa o destruiria fisicamente. Não teria como respirar e um vácuo seria criado esmagando seus órgãos, transformando os ossos em pó. Então sim, Estrela Polar é muito poderoso, mas não foi feito para correr ou voar acima da velocidade da luz. E o que disse também se aplica aos outros que não têm como se mover tão rápido sem destruir as coisas ao redor. Vilão dando trabalho. No primeiro capítulo de O Superior Homem-Aranha de 2013, o Dr. Octavius tomou o lugar do Peter. Inclusive, vimos o novíssimo Sexteto Sinistro. A polícia precisou de ajuda porque os criminosos tinham poderes. O Homem-Aranha lidava com inimigos usando o que tinha ao redor, calculando e fazendo armadilhas para aumentar as chances de vitória, o que quer dizer que não dependia apenas dos poderes. Essa versão era meio arrogante e impaciente, então quando pensou que tinha resolvido rápido e que a galera era previsível, o demônio da velocidade se aproximou dizendo que também pensava que aquilo não ia demorar muito. Atacou o Homem-Aranha tão rápido que o sentido aranha não teve tempo de funcionar corretamente. Foram centenas de socos em uma fração de segundo, mais do que o alvo levou na vida inteira. Naquele momento, ele teve que usar a teia para sair dali e ganhar tempo para ter mais ideias e lidar com a situação. Ou seja, assim como Mercúrio comentou algumas vezes, raramente acontece de aparecer algum velocista para combater, mas existem sim vilões muito velozes que podem dar trabalho para a grande maioria dos heróis. Velocista sendo versátil. O capítulo 6 de Jovens Vingadores de 2013 começa com o prodígio entediado com o trabalho que tinha naquela época. As pessoas ligavam querendo suporte técnico, então tinha de tudo, até gente lutando contra a Elektra sem noção do perigo que corria. E claro, o David dizia que o certo seria correr para quem sabe ficar vivo. Apesar de fazer trabalho por 5, seu chefe não parecia satisfeito, e quem apareceu pouco depois foi o Celery. Os dois se conheceram e o Platinado tinha que terminar a parte dele no trabalho. No caso, consertar dispositivos tecnológicos. Se fosse uma pessoa comum, ia demorar muito. Porém, o jovem herói, cansado de fazer a mesma coisa, disse que no seu ponto de vista, aquilo parecia uma semana e que era um inferno. Seu plano era conseguir um dinheiro e viajar o mundo por algumas semanas, depois fazer uns bicos como herói e continuar o ciclo. David ficou segurando o café, mas passaram apenas alguns segundos e o trabalho já estava concluído.
Quis incluir essa cena aqui no vídeo porque os velocistas desse universo também podem fazer trabalhos que levariam dias ou semanas. Na verdade, o que pesa é a repetição. Eles não têm paciência. Makkari confundido com Hermes. O capítulo 291 de O Poderoso Thor já começa dizendo que Olímpia, Asgard e Califórnia testemunhavam as cores do efeito que o deus do trovão causa enquanto voa, sendo impulsionado pelo martelo encantado. O Vingador esperava que Zuras tivesse honrado sua palavra e impedido seus companheiros eternos de atacar a nave-mãe dos Celestiais. Antes de qualquer ataque, o herói queria entender de fato o que acontecia e o porquê de uma visão com Odin se ajoelhando perante as entidades. Esse capítulo foi cheio de ação com direito a Unimente e muita gente lutando. Uma luta que chama a atenção é a de Hermes e Makkari. O Eterno disse que pensava que Mercúrio fosse apenas um mito e que suas ações fossem atribuídas a ele, devido a um erro de pronúncia dos humanos, no caso, confundido o nome Makkari com Mercúrio. Hermes continuou dizendo que os humanos são tolos pela confusão, mas depois dessa luta não teriam mais motivos. Detalhe é que a luta aconteceu em menos de um segundo. E é interessante porque muita gente dentro desse universo tem consciência do mito ao redor do deus da velocidade, e os dois em questão são referências no assunto. O herói mais veloz da Terra. E para terminar temos o mais importante, super velocista da Marvel, que é conhecido pelas pessoas dentro desse universo como o Vingador mais veloz. Mercúrio vem evoluindo muito com o tempo, e na saga Vingadores Sem Rendição, com um feito de picosegundo, foi a única pessoa na Terra com velocidade de percepção para ver o planeta em risco. Inclusive também era o único vendo um orbe luminoso que congelava heróis e vilões, os impedindo de lutar para sobreviver. Essa saga teve continuação em Mercúrio Sem Rendição, com o Platinado correndo em uma dimensão, além do tempo e do espaço, mas que para voltar só dependia dele mesmo, controlando seus sentimentos e assim diminuindo a velocidade. Pietro com certeza é o super velocista mais versátil da realidade principal, começando pelo fato de poder correr na velocidade da luz facilmente, e seu corpo se mostrou capaz de se adaptar caso atinja velocidades que ainda não tinha alcançado. Assim como seu sobrinho, na Cruzada das Crianças, afirmou que possui intangibilidade, e um ponto que com certeza muitos fãs gostariam de ver algum roteirista explorando é a viagem no tempo. Pietro sabe como fazer, porque já fez isso em contato com os cristais terrígenos. A limitação na época é que ainda não era tão veloz, mas hoje tem velocidade mais que suficiente. Então, como comentei em vídeos antigos, o herói só não viaja no tempo porque ninguém quis explorar mais do seu potencial. E aí galera, curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar aquele like, porque ajuda muito no crescimento do canal. Cliquem no sino das notificações para não perder os próximos e compartilhem para que mais pessoas conheçam. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!